Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Eu sou o Pablo Magalhães, o seu host nos dias bons e nos dias ruins. Hoje um pouco sem voz, porque passei o dia labutando com jovens e adolescentes no ensino público das Alagoas. Estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta contra o capitalismo, o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje não estou lutando contra capitalismo, não. Estou lutando para sobreviver nesse calor. Tá muito quente. Altas temperaturas em Petrolina, Pernambuco, meu Deus do céu. Vai dar para economizar gás aqui, porque eu acho que eu vou botar as panelas aqui na calçada e fazer a comida à luz do sol. Pois é, quase isso. Bom, aqui ao meu lado, quer dizer, a alguns metros de distância, na querida terra de São Miguel dos Campos, está minha querida colega Evelyn Abreu, a mulher que vem do país Pará. Boa noite. Primeiro eu queria dizer que é um prazer voltar, depois de alguns meses, finalmente deu certo. E saudações paraenses, como o Pablo já mencionou, vem de um país chamado Pará. Seja bem-vinda de volta, né? Tem um tempão que você participou da última vez, falávamos sobre educação, né? Enfim, eu acho que tá na hora da gente falar sobre o novo ensino médio, viu, dona Evelyn? Tá na hora. Eu já aceito nós falarmos sobre o novo ensino médio. Tá mais do que na hora. Bom, e hoje recebemos a visita ilustre de um convidado que muito nos honra com sua presença aqui. É o querido Gilderlan Rodrigues. Oi, Gil. Oi, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pelo convite, né? Fico muito agradecido. E sei que o tema que vamos tratar hoje é um tema bastante importante. Eu acho que aí a sociedade tem acompanhado, né, um pouco essa questão aqui dos Yanomamis. Muito obrigado mesmo pelo convite. Sempre estamos à disposição para conversarmos aí sobre a realidade dos povos indígenas. Show de bola. Gil, para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem, fala um pouquinho sobre você. Bom, Gilderlan, né, como você disse, conhecido, nome de batismo, mais conhecido como Gil do CIMI, né, o CIMI é o Conselho Indigenista Missionário, né, nós somos constituídos de 11 regionais no secretariado, e aqui no Maranhão, né, tem este regional, né, que estamos caminhando para 46 anos de atuação junto aos povos indígenas. Eu iniciei a caminhada, né, na instituição em 2001, né, na região ali que a gente compreende como noroeste do estado, né, ali com a terra indígena Pindaré, onde mora o povo Guajajara, né, Teneterrara Guajajara. E depois, né, também minha experiência com o povo Auá, que é um povo de recente contato, né, que também está ali naquela região, acompanhando os povos Capó, que é também naquela região, que moram na maior terra indígena que temos aqui no estado do Maranhão, não são 513 mil hectares de floresta amazônica. E depois de um tempo mudei para a região para o sudoeste do estado, né, para atuar ali junto ao povo Purucopi-Gateye, né, que é conhecido como Gavião, os Cricati e também o povo Guajajara da terra indígena Araribóia, né, mais específico ali. Há 20 anos estou nessa caminhada, né, acompanhando a discussão dos povos indígenas, tanto no Maranhão quanto no Brasil. Então, e hoje aqui na coordenação do regional do CIMI Maranhão, né? Junto comigo tem mais duas colegas, né, Rosana e Madalena, que também atuam conosco nessa caminhada aqui neste regional, acompanhando as questões indígenas aqui no estado. Fantástico, fantástico. Gil, já fica o convite para você retornar aqui nos futuros temas que a gente vai debater sobre a questão indígena no Brasil, viu? Não, com certeza, com certeza. Acho que esses são espaços importantes, né, como bem falei, porque é o espaço que a gente, né,
dar visibilidade às situações que acontecem com os povos indígenas. O povo aqui no Maranhão, no Brasil, né, acho que são espaços são espaços de formação, né, formação e informação para a sociedade, né, que muitas das vezes não consegue acompanhar, né, não consegue às vezes fazer uma leitura do que se passa com os povos indígenas aqui no Brasil, no Maranhão especificamente também. Isso mesmo. Bom, antes da gente entrar no nosso conteúdo, vamos para alguns recadinhos para vocês, nossos ouvintes. Kleber Roberto, vamos lá. Os nossos ouvintes podem nos ajudar a alcançar mais pessoas, né, através dos aplicativos aí. Isso mesmo. Você pode ajudar aqui o podcast Historiante de uma forma bem simples. No aplicativo em que há solicitação para você colocar estrelas, ali fazendo uma notinha, você coloca 5 estrelas. Colocando 5 estrelas nesse aplicativo, você está ajudando o podcast Historiante a ficar entre os podcasts mais indicados pela audiência, e também você pode ajudar o podcast compartilhando, mandando o link do podcast para o seu grupo de WhatsApp, postando no History, seguindo a nossa nova página no Instagram e assim também vendo sempre os novos podcasts que são sempre postados aqui. Enfim, você tem várias formas de ajudar aqui o podcast Historiante de forma bem simples e prática. Isso mesmo. E para você que quer ajudar mais do que isso, você pode contribuir com o nosso projeto para manter, né? Fazer com que a gente consiga continuar produzindo história pública gratuita para todas as pessoas. Basta você ir no apoia.se/historiante ou na Aurelo, no aplicativo da Aurelo, e contribuir com R$4 mensais, né? Um valor, não é nem o valor mais de um cafezinho, mas você nos ajuda a manter a produção aqui no podcast. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, Clebão. Terra Yanomami é palco de tragédia humanitária, dizem especialistas. Entidades indigenistas e socioambientais denunciaram uma tragédia humanitária em curso na terra indígena Yanomami durante a audiência da Comissão Externa da Câmara de Deputados em 14 de julho de 2022. A área, que ocupa partes dos estados de Roraima e Amazonas, é marcada por garimpo ilegal de ouro e cassiterita, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos postos de saúde. Comissão discute como retirar garimpeiros da terra Yanomami. O Senado Federal realizou nesta quarta-feira, 15, a primeira reunião da comissão encarregada de acompanhar a crise humanitária que atinge a população Yanomami no estado de Roraima, bem como fiscalizar as ações governamentais de atendimento a essas comunidades. Empresa denunciou corrupção na terra Yanomami a Bolsonaro em 2019, diz TV. Uma empresa de tráfego aéreo denunciou em 2019 suposta cobrança de propina, acharque e fraude em licitação, implicando o senador Messias de Jesus, do Partido Republicano de Roraima, e Francisco Dias, nomeado pelo governo de Jair Bolsonaro, do PL, para o cargo de coordenador distrital de saúde indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. A Voari era, à época, a única companhia do setor autorizada a operar na reserva. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 15, pela CNN Brasil. Forças Armadas seguem ignorando o pedido de ajuda para entregar alimentos aos Yanomami. As Forças Armadas ignoraram uma solicitação formal da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, que pediu mais voos para agilizar a entrega de cestas básicas na terra indígena Yanomami, em Roraima. O território, cuja maior parte é acessível apenas por transporte aéreo, vive uma crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal. Perfeito. Bom, estamos aí um panorama de notícias sobre esse assunto, né? Vamos aqui para o nosso editorial para abrir os debates. As notícias que chegam do território Yanomami em Roraima ainda são terríveis,
apesar de todo um esforço para socorrer a população indígena local. Em parte, uma crise humanitária oriunda da exploração local do garimpo com toda a violência em seu entorno. Outra parte, fruto do descaso governamental com os povos tradicionais. Uma tragédia, diga-se de passagem, há muito anunciada. Ano passado, durante a audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, o geógrafo e analista do Instituto Socioambiental, ISA, Estevão Senra, apresentou dados atualizados do relatório Yanomami sob ataque. Até abril deste ano, já haviam 4.000 hectares impactados pelo garimpo ilegal dentro da terra indígena e mais de 40 pistas clandestinas a serviço de garimpeiros e narcotraficantes. Em 2021, a região registrou quase 50% dos casos de malária do país e hoje existem cerca de 3.000 crianças com déficit nutricional, segundo o Senra. Hoje, a terra Yanomami é palco de uma das maiores tragédias humanitárias que estão ocorrendo no Brasil. Os dois vetores principais dessa crise são o avanço do garimpo ilegal e a má gestão do distrito sanitário, que se entrelaçam e vão se realimentando. Apesar de anúncios de 200 milhões de reais de recursos públicos aplicados em saúde indígena, as lideranças Yanomami reclamam da falta de medicamentos e materiais básicos. Como podemos ver, essa situação não se deu por falta de aviso. Segundo a emissora CNN, uma empresa de tráfego aéreo denunciou em 2019 suposta cobrança de propina envolvendo um senador bolsonarista e um coordenador da Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, que foi nomeado pelo próprio presidente anterior. O ofício com a denúncia foi recebido por uma servidora da presidência, da então presidência. Enquanto isso, as Forças Armadas ignoraram reiterados pedidos de ajuda. A primeira solicitação foi para transportar quase 5.000 cestas básicas feitas pela presidenta substituta da FUNAI, a Janete Carvalho, no dia 2 de fevereiro de 2023. O segundo pedido foi assinado 10 dias depois, em 10 de fevereiro, pela presidenta do órgão indigenista, a Joênia Wapichana. No documento, ela afirma que as 5.000 cestas básicas já se encontram em Boa Vista e cita a solicitação anterior, ressaltando que a demanda ainda aguarda atendimento. Os Yanomami são um dos maiores povos indígenas relativamente isolados da América do Sul. Eles vivem nas florestas e montanhas do norte do Brasil e do sul da Venezuela. Esse povo continua a sofrer com os impactos devastadores e duradouros da estrada que trouxe colonos, doenças e o álcool para a região nos anos 70. Hoje, os fazendeiros de gado e os colonos usam a estrada como um ponto de acesso para invadir e desmatar a terra Yanomami. Fora o garimpo ilegal que polui os rios e riachos, produzindo efeitos devastadores na área habitada por este povo originário. Será que é ainda difícil reconhecer e denunciar que isso é um genocídio em curso? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Vocês trazem um quadro, né, aí bastante caótico, né, e demonstra um pouco essa situação dos Yanomamis, né. É uma situação que está ali dentro dessa terra indígena. Ela ganhou ampla repercussão nessas últimas semanas, né, como você bem leu, saiu várias notícias, né, nos veículos de comunicação. Era uma tragédia anunciada, né, essa situação, dado aquela realidade, né, dos indígenas ali, né. Chamou muita atenção, né, de boa parte da sociedade, tudo isso, toda essa questão né, e hoje essa indignação diante daquilo que ali está. Ou seja, isso por quê? De fato, a gente pode considerar isso como um genocídio, né? Por que a gente afirma que estava em curso um genocídio do povo Yanomami? Porque essa situação ela já era conhecida, né? Ela já era conhecida com essa, assim, com mais ênfase a ser destacada, né? A ser constatada em 2017, né? Quando
as primeiras informações, né, davam da conta da proximidade de acampamentos de garimpeiro em relação às aldeias, as aldeias do povo Yanomami, né, inclusive de aldeias próximas, né, acampamentos próximos à região onde há povos não contatados, né, povos isolados, né, dentro dessa mesma terra indígena. Então, ou seja, em 2017 isso já começava a se falar, né. Em junho de 2018, a gente poderia ficar mais especificamente, a Rotucara, que é uma associação, né, do povo Yanomami, que tem aí, né, Davi Copenal, uma figura conhecida, né, nacionalmente e internacionalmente, já havia denunciado, né, o provável assassinato, inclusive de indígenas isolados, né, por garimpeiro dentro da terra indígena. Lógico, quer dizer, tu já tem um amplo leque já de denúncia, 2017, já 2018. No mesmo ano, 2018, a gente pode destacar que o Ministério Público tinha uma ação civil pública, né, que foi movida em novembro do ano. Né, uma decisão da Justiça Federal obrigava a União a estabelecer as bases de proteção dentro do território etnoambiental, né, inclusive desativada dentro do território Yanomami, né, de proteção etnoambiental. Ou seja, a partir desse momento, né, até os dias atuais, a situação foi só piorando, né, né, chegamos aí, né, em maio de 2021, quando todo o país assistiu às imagens, né, daquele tiroteio que aconteceu entre os Yanomamis, né, e os garimpeiros, né, no interior da terra indígena. Quer dizer, uma série de ataques armados que seguiu durante meses. Pois é, um evento, inclusive, que muita gente parece que esqueceu, né? Porque exatamente. Isso foi um ponto, assim, agudo nessa relação conflituosa, né? Isso. Então, assim, a gente está fazendo esse histórico para dizer isso mesmo, quer dizer, parece que, né, se esqueceu, mas há um histórico que demonstra que havia, de fato, um descaso, né, do governo naquela que assumiu, né, que já havia em 2017, o governo Bolsonaro assumiu em 2018, né, se elege em 2018, vai assumindo, e daí, né, a situação permanece, que se agrava, né, que essa situação se agrava porque o próprio governo começa a fomentar, né, as invasões das terras indígenas através do seu discurso, né, que não ia demarcar nenhum milímetro de terra para indígena, né, que era a favor da mineração nas terras indígenas, né, do agronegócio dentro das terras indígenas. Então isso, lógico, né, motivou, empoderou aqueles que queriam, né, já há muito tempo explorar as terras indígenas e enfim. Então isso aconteceu. E os Yanomami, lógico, a situação, que é a mesma situação hoje na terra de Yanomami, é que os Munduruku no Pará também estão vivendo, né, uma situação de garimpeiros, né, e outras terras indígenas nesse sentido. E Yanomami se potencializou. Nós estamos falando, por exemplo, o genocídio em curso, porque nós tínhamos ali 20 mil garimpeiros. Essa é uma base que a gente faz, não se sabe ao certo, né, da presença de 20 mil garimpeiros. Lógico, isso que se você está falando dentro do território, né? Mas aí, se você vai contar os municípios que estão em torno das terras indígenas, que também dão suporte, né, o que leva o combustível, que a máquina que conserta e tal, são muito mais de 20 mil pessoas dentro do território, né, abrindo todo esse território, explorando, né, degradando todo esse território, enquanto tem uma população semelhante com o mesmo número, em torno de mais ou menos 20 mil Yanomamis, que dependiam desse território, se achando agora sem espaço, né, para caçar, sem espaço para pescar. Lógico, e o governo fez, né, não efetivando as políticas públicas para atender esse povo. Aí é o caso da política de saúde, né, e de proteção do território, né? Isso foi se mantendo até chegar a esses dias atuais. Que, lógico, que levou agora, né, a esse número de mortes que a gente está tendo, né, está vendo aí, acompanhando os Yanomami, e a situação de descaso e precariedade que eles foram colocados, né? Então, foram colocados numa situação de vulnerabilidade, né, porque era uma intenção do próprio governo abrir esse território para isso. Então, era um povo que está né, sofrendo um genocídio pensado, né, arquitetado pelo governo anterior para acontecer, para poder abrir essas terras para exploração. Então, essa é uma situação real hoje de Yanomami que tem
né, e o que a gente está vendo, e o que pode acontecer com outras terras indígenas, que os processos estão se dando ao mesmo tempo. Esperamos que, a esperança é que o novo governo, ele fortaleça os órgãos de fiscalização, os órgãos de proteção, né, para que haja uma atuação efetiva dentro dos territórios e a gente não tenha que conviver com cenas dramáticas, que nem essas que a gente está vendo dos Yanomamis, né, aí acompanhando através da mídia, né. Pablo, e tudo, na verdade. Estava pensando no seu questionamento sobre se nós poderíamos já considerar, né, um genocídio, e aí eu recordei do livro do Abdias Nascimento, que é o Genocídio do Negro Brasileiro. Logo no início do livro, ele traz o conceito do que ele está chamando de genocídio. E aí eu vou ler aqui para a gente poder pensar, até mesmo, né, refletir e pensar também nessa resposta. Genocídio, recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Então, quando tu trazes essas várias matérias, né, para a gente sobre o caso dos Yanomami, a gente percebe que o que acontece agora, que ganha visibilidade nas últimas semanas, é algo previsível, é algo que, na verdade, já acontecia. Então, quando a gente percebe que há uma recusa de uma assistência efetiva, seja em questões de saúde, como questões básicas que estão sendo privados, mas também por uma questão da relação dos povos indígenas com o próprio território. Porque justamente isso, a questão indígena, ela é uma questão de território, de cultura, de identidade, das relações que são construídas ali. Então, a partir do momento que o garimpo ilegal ele se intensifica e ele vai desencadeando em outros problemas também daqueles próprios povos com a terra, por exemplo. E aí eu pensando lendo sobre o assunto, tentando construir também uma reflexão para a gente conversar aqui, eu fiquei pensando justamente o seguinte, que os povos, os Yanomamis estão ali no estado de Roraima e Amazonas também, mas é uma questão interessante porque eu sou nortista e o que eu sinto fora do norte é justamente uma sensação de invisibilidade dessa região, da região como um todo. Um desconhecimento sobre, inclusive, onde fica territorialmente, e eu achava um pouco isso, eu ficava um pouco boquiaberta quando eu me deparava com as pessoas que não sabem onde fica o norte, porque para a gente de lá é muito fácil identificar as outras regiões do Brasil. A gente aprende, inclusive tem disciplina no Pará chamada Estudos Amazônicos. Não sei precisar se nos outros estados tem também, mas no Pará temos, porque a gente entende a necessidade de se localizar ali. E aí eu fiquei pensando que essa é a minha realidade como uma pessoa não indígena, uma pessoa apenas nortista. Mas agora você imagina como é que ficam esses povos que têm particularidades e que têm, inclusive, cada um tem as suas especificidades. Como é que fica isso no âmbito nacional? Se o norte como um todo já é visibilizado, você imagina esses povos vivendo realidades muito específicas. Por que existem aí? São questionamentos que eu me faço, inclusive quando eu vou para a educação básica, eu pergunto por que alguns crimes, por que algumas relações, por que alguns lugares eles não ganham notoriedade nacional logo. Porque se a gente está falando aqui de uma situação que ela já vem acontecendo, que inclusive ano passado, como traz na matéria, né, a Comissão Externa em julho do ano passado já trazendo aqui à tona os problemas que estavam acontecendo naquele local e por que essa omissão. E aí a gente poderia pensar quais as razões da omissão acerca dos Yanomamis e também dos povos indígenas em geral. Isso mesmo, Evelyn. Eu acho que a reflexão é essa, né? Dizer, por que tinha. Então a gente entende, né, de que o porquê de que estava isso, porque havia de fato, havia ali uma relação
sinérgica entre esse aumento do garimpeiro, esse fomento, né, para a exploração através do garimpo dos territórios indígenas, que associado a isso com a desassistência, né, a saúde indígena. Então, é lógico que isso criou condições objetivas assim, que comprometeram a sobrevivência física e cultural do povo Yanomami. Isso por quê? Porque esses vetores, eles tiveram durante esses 4 anos aí, né, explicitamente e intencionalmente, que o governo havia essa cumplicidade, né, da elite política, empresarial, inclusive também de Roraima, que deseja há muitos anos explorar aquele território. Então, é lógico que isso favoreceu, essa ideia do Pano de Fundo de fato, de abrir esses territórios para que eles sejam explorados, porque muitos deles acreditam que, né, o velho discurso, né, de terra para muito índio, os índios precisam produzir, melhorar de vida, e que é explorando seu território que isso vai acontecer, né? Então, foi criada essa relação nesse sentido que fomentou tudo isso. E aí, lógico, né, a gente entende que isso é um risco de vida e que corria exatamente nesse sentido, corria o risco do genocídio contra o povo Yanomami. Então, faz-se necessário que a gente ali faça as leituras e compreenda aquele contexto, né, objetivando de que aquele território ele é exclusivo do povo Yanomami, para usufruto exclusivo do povo Yanomami, para que eles possam garantir o seu bem viver, garantir o futuro das crianças, né, e o seu futuro, né, que não deixem de existir, porque se ficam sem seu território, é lógico que esse povo não vai para a cidade, né, conseguir sobreviver, né, não é a lógica que era a lógica anterior do governo da ditadura militar, que era integrar os povos à comunhão nacional. Né? Muitos povos, daí os povos têm resistido porque entendem que esse modelo de vida que a gente tem não é o modelo que os povos têm, pelo contrário, o modelo de vida que eles têm que podem nos tirar desse modelo que a gente está vivendo. Então, é bastante nesse sentido mesmo dessa situação que o Yanomami está vivendo. Né? Quando o Pablo falou sobre essa questão, se é difícil denunciar esse genocídio, muitas pessoas acabam também tendo essa ideia de que genocídio é apenas aquela situação que ocorre, por exemplo, ocorreu na Segunda Guerra Mundial, ali, bombardeio, situação de guerra entre nações, mas os genocídios eles podem também ser realizados de forma indireta. O que está ocorrendo com os Yanomamis foi uma prática de genocídio de forma indireta, ou seja, estrangular aquele povo, eliminando suas rotas de alimentos, contaminando sua terra, porque todos os garimpos, principalmente esses garimpos ilegais, acabam levando uma destruição para o meio ambiente muito grande. E fazendo isso, fazendo esse isolamento, vai se praticar esse genocídio, porque isso vai quebrar realmente essa ideia de que eu já ouvi até algumas pessoas dizendo o que ocorreu ali foi só um desleixo, não foi genocídio. Aí a pessoa tem que explicar que o genocídio ele não precisa ser realizado dentro de um conflito, com um conflito mundial, um conflito entre nações. O genocídio ele pode ser praticado como está ocorrendo lá. O povo indígena, o povo Yanomami, solicitando alimentos e o governo Bolsonaro fazendo vistas grossas com relação a isso. Ou seja, apoiando o garimpo ilegal, porque tem foto disso, de Bolsonaro fazendo visita a garimpeiros, tirando foto com esses garimpeiros. Ou seja, ele estava de um lado e não era do lado do povo Yanomami. E quando vem essa pergunta, se é difícil ser denunciado isso, acho que uma das situações de genocídio que seria mais fácil de ser denunciada num tribunal de Haia, mas não aquele tribunal que o pessoal aí das fake news criou ali, tribunal de Haia com qual era mesmo? Era a Lady Gaga. Não era esse tribunal, não, fake news não. É o tribunal real mesmo que fica lá na Holanda. Que, com certeza, pegando uma denúncia dessa, do que Bolsonaro praticou, com certeza, ele vai passar um bom tempo, ou até mesmo o resto da vida dele, atrás das grades. Não, é o que a gente espera, né? Porque uma pessoa que
a gente falou sobre fazer vistas grossas e talvez até, a gente falou até de conivência, né? Acho que o Gil falou sobre esses políticos e empresários sendo coniventes. Eu concordo, mas eu iria além. Eu acho que eles não foram apenas coniventes, eles foram sócios desse projeto de destruição dos Yanomami em detrimento da utilização desse território para o extrativismo mineral. Eu acho que há, né, ao fim e ao cabo, um interesse na exploração do minério que fez com que os Yanomami se tornassem um empecilho. Do tipo, bom, precisamos nos livrar do empecilho, que são os Yanomami, de alguma forma. Como? A gente não pode, eles não poderiam assassiná-los. Então que morram de fome, que morram de doenças. Porque quando você nega cestas básicas, quando você nega medicamentos, isso é um claro intuito de você querer fazer com que essas pessoas morram de fome e de doenças, né? A história desse território é uma história muito antiga. Os Yanomami são um dos povos mais antigos do Brasil. Remonta, inclusive, ao próprio povoamento da América do Sul, há, enfim, 15 mil anos atrás. Então é um dos povos mais ancestrais, é um dos povos mais ricos culturalmente, é um dos povos mais importantes da América Latina, e que, infelizmente, começaram a ter um processo de genocídio que teve seu start em 1940, quando o Estado brasileiro entrou em contato com os Yanomami no processo de delimitação da fronteira com a Venezuela. A partir daí, entra em ação o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, um dos órgãos mais cruéis e violentos com os indígenas. Porque o serviço foi criado para protegê-los, mas no final das contas ele não protegia, ele atacava, ele destruía. Malgrado no início ter todo um ideal do Marechal Rondon, de proteção, ainda com aquela ideia enviesada que o Gil falou, de integração à sociedade, né? Aquela ideia enviesada, enfim. O Serviço de Proteção aos Índios cometeu as maiores atrocidades, e elas não foram necessariamente apenas a violência direta, mas o fato de levar doenças que os brancos tinham, levar para os indígenas, como sarampo, como gripe, resultando na morte de vários e vários Yanomami, né? Então, é um genocídio que já vem de muito tempo. É um genocídio que se intensifica na década de 70 com a ditadura militar e a construção de uma estrada cortando a Amazônia, né, que aí a gente conhece hoje como Transamazônica, que vai levar pessoas de outras regiões para aquela região para explorar. Enfim, os impactos são os mais variados possíveis. Até a própria introdução do álcool no dia a dia dos indígenas, que é uma introdução feita pelos brancos que vão lá para destruir, né? Então é todo um processo que culmina hoje com a situação que nós temos em relação aos Yanomami. E, assim, eu acho incrível que, mesmo quando os políticos brasileiros se reúnem para tentar ajudar os indígenas, eles fazem idiotices, né? Foi criada recentemente uma comissão sobre a crise humanitária entre os Yanomami, e o presidente dessa comissão, que é o Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, chamou eles de primitivos, né? Chamou eles dizendo que eles são totalmente primitivos. Assim, falta muito aula de história para esse pessoal, sabe? Eles não são povos primitivos, eles são povos originários. Existe uma diferença absurda, abissal, entre um conceito e outro. São povos originários, são povos, como o próprio nome diz, indígenas, ou seja, aqueles que são daquela terra primordialmente, diferente de nós que somos os colonizadores, os exploradores, né, os destruidores de toda essa região. Então, eu sinto muito medo do que pode acontecer politicamente em relação a essa questão. Mas aí eu devolvo para vocês perguntando o seguinte, gente, primeiro, vocês acham que há, vamos dizer assim, salvação em relação, do ponto de vista da política, sobre os Yanomami, sobre a crise humanitária? E se vocês acreditam que os responsáveis por essa destruição, esse genocídio, eles serão punidos de fato? O que é que vocês acham?
Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. A gente entende, por exemplo, em termos de se haver politicamente, né, um entendimento sobre isso, eu acho muito difícil, né? Mesmo no atual contexto que a gente vive de mudança de governo, mas a gente tem dentro do próprio Congresso, né, muitos deputados que eles são a favor da exploração dos territórios, né? Isso a gente não pode deixar de achar de que com o governo Lula isso vai mudar. Lógico, é um governo mais sensível, aberto ao diálogo e que está aí, né, provou isso com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né, onde tem aí a indígena Sônia Guajajara do Maranhão como ministro, né, tem Joênia aí na presidência da FUNAI, né, uma Joênia Pichana. Então, um governo muito mais sensível, muito mais aberto nesse sentido. Só que a gente tem um Congresso que não pensa igual, né? A gente tem muitos deputados que foram apurados por mineradoras, foram apurados por empreiteiras, enfim, né? E que são aí apoiadores desse modelo de exploração. Então, eu acho que politicamente a gente vai continuar, né? Eu acho que o movimento indígena tem discutido isso, a ideia é continuar fazendo a resistência, né? Para que os projetos que estão na lei, inclusive o projeto de mineração 191, não seja aprovada, né? E que o processo das demarcações continue, né? De proteção. Então, é um processo. E nesse sentido, porque a luta vai ter que continuar, dado esses projetos que estão ali dentro e que estão sendo aí, com certeza, acredito que esses deputados que têm interesse e vão querer fazer com que tramite, né? Então, essa é uma ideia que a gente vai ter que vai debater. Para que, se a gente quer, nesse sentido, garantir que os territórios indígenas eles permaneçam, né, e que sejam, de fato, de usufruto exclusivo dos povos indígenas, para poder garantir a sua existência, né, que é o que eles têm direito à sua existência. E penso que, por exemplo, as iniciativas que agora estão tendo aí, né, coordenada pelo Ministério dos Povos Indígenas, né, foi criada essa sala, né, está sendo criados vários espaços de discussão. Pode ser que a gente tenha, né, aí melhore a realidade, né, e faça com que esses processos continuem. Mas eu penso que vai sim, eu acho que tem essa questão, é importante que ela está mobilizando, está também demonstrando às pessoas que os indígenas eles precisam existir, né, eles têm o direito de existir. Então, penso que pode ser um fator, né. E esses espaços que está sendo operacionalizado pelo Ministério dos Povos Indígenas, né, que agora no Yanomami, essa situação criou foi uma sala, né, com um comitê operacional, né, de emergência e tal, né, que vai poder discutir isso. Né, aqui no Maranhão agora tivemos uma audiência, uma reunião de trabalho com o próprio Ministério para discutir a questão da violência contra os povos. Então, acho que nesse âmbito aí a gente tende-se a avançar bastante, né, com as ações coordenadas pelo próprio Ministério dos Povos Indígenas, pelos indígenas que estão, né, e acho que é possível sim a gente dar uma política indigenista no Brasil. Né? Pablo mencionou sobre esse representante do Senado, e aí
além dele ter citado de forma bastante leviana a questão dos primitivos, ele enfatiza um cuidado meio estranho com o que fazer com os garimpeiros. E a ênfase que ele dá a isso é preocupante, porque ele coloca numa balança como se tivesse equivalente o cuidar, né, dos Yanomamis, mas também pensar o que fazer com os garimpeiros, porque eles têm famílias. Ele não há ali uma preocupação em preservar o território, em preservar e tentar solucionar a questão, né, da saúde dos povos, dos Yanomamis. E aí eu fiquei pensando, eu concordo com o Gil e acredito que obviamente ele fala com muito mais propriedade sobre essa questão, que o debate ele vai ser ampliado, né, o diálogo ele também se amplia porque ele é possível de se estabelecer. No governo anterior simplesmente não tinha diálogo, né? Então eu acredito inclusive que esse diálogo é possível com o Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério que está atento a essas questões, está aberto a esse diálogo e que volta também, né, que é uma certa conquista, esse retorno dessa configuração nova do meio ambiente, porque o que se aconteceu nos últimos anos também é reflexo disso, né, a forma como ele era tratado. Porque no final das contas a questão indígena são vários elementos juntos que precisam ser pensados. E há uma comunicação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério criado agora dos povos indígenas que é interessante para a gente poder ver esse debate ser ampliado, disseminado na sociedade. Mas, por outro lado, tem essa questão que Gil mencionou, o quanto é difícil também lidar com um Congresso que ainda tem esse perfil e que a gente sabe que sempre vai tentar ser um entrave porque acredita nesse projeto de desenvolvimento a todo custo. E essa questão do que está ocorrendo com o Yanomami, acredito que deve sim ocorrer essa fiscalização, que é algo que a gente já está comentando, deve haver realmente esse trabalho em conjunto dos ministérios para, não somente com o povo Yanomami, mas também com todos os outros povos indígenas, essa fiscalização e esse cuidado com esses povos, porque a gente tem que lembrar realmente, pegando o gancho do que Gil falou, a gente tem que ter esse cuidado, porque o Ricardo Salles, ele realmente saiu do ministério, ele virou deputado, e tem muitos outros deputados lá da bancada BBB, da bancada no caso do Boi, que quer passar a boiada, e eles vão insistir, ainda vão continuar insistindo nisso. Eles vão continuar insistindo em querer algum projeto para impedir demarcações, para expandir áreas de cultivo sob o pretexto de que precisa plantar mais soja, precisa plantar mais cana-de-açúcar e precisa ter mais pasto para boi. Ou seja, tem que ter cuidado, porque aí isso ainda vai ocorrer. E a partir de punições contra os envolvidos com este genocídio contra o povo Yanomami, isso vai dar um freio, isso vai dar aquele digamos, aquele baque, aquele susto com relação a esses políticos, que eles vão realmente perceber que pode ocorrer uma punição. E outro ponto que a gente está comentando aqui, que até é algo que é interessante, é que dentro desta situação que está ocorrendo com os Yanomamis, a gente vê que as Forças Armadas, elas ainda ficaram com esse freio com relação à assistência. Como a gente viu aqui em um artigo do Brasil de Fato, em que ele fala que as Forças Armadas seguem ignorando o pedido de ajuda para entregar alimentos aos Yanomamis. E aqui no texto, no site Brasil de Fato, a FAB tem 16 helicópteros, mas entrega apenas um na ação. E a FUNAI e a DPU dizem que o reforço logístico é imprescindível por causa das questões de deslocamento aéreo. E isso é algo que é necessário, esse apoio das Forças Armadas.
E a gente ainda vê que ali, com essa situação que está sendo aqui denunciado no site Brasil de Fato, a gente percebe que ainda tem esse entrave dessa política da extrema-direita, infelizmente inserida dentro das Forças Armadas. E aqui, só para encerrar essa pequena fala aqui, pegando aqui o gancho que Evelyn falou aqui, viu, Evelyn, esse deputado que a gente está comentando aqui, que é o Chico Rodrigues, aqui segundo o site aqui do g1.globo.com, vem falando que ele é eleito senador por Roraima em 2018. Chico Rodrigues, do PSB, foi escolhido na quarta-feira 15 como presidente da Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação dos Yanomamis no Senado. Esse que falou sobre a questão do povo indígena Yanomami ser um povo primitivo. E só lembrando que esse Chico Rodrigues é aquele que tem a cueca grande, recheada, né? Porque nessa mesma reportagem... O dinheiro nas cuecas. Nessa mesma reportagem diz que ele ficou em evidência nacional em outubro de 2020 após ser flagrado com R$33 mil na cueca. É realmente uma pessoa que, além de estudar, precisa aí ser também... O pessoal ficar de olho, não querer estar ali levando nos bolsos e na cueca. Justamente. Eu só queria lembrar para os ouvintes que aqui no podcast a gente postou, isso foi no dia 31 de janeiro, um episódio especial chamado Estado dos Yanomami. Esse podcast foi uma produção da nossa colega Bia Siqueira, que é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ela produziu esse podcast para o concurso Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça, Experiências Subnacionais, Nacionais e Internacionais. Foi um evento realizado em parceria com a Associação Nacional do Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, a ANEPCP, do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro, Observatório das Desigualdades da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Fundação TID Setúbal, com apoio da Ação Brasileira do Combate às Desigualdades, a ABCD. O podcast teve a minha colaboração, né, na produção e inclusive foi premiado com a 4ª colocação no concurso. Esse episódio é um registro documental sobre a questão Yanomami e traz informações fundamentais. Apesar de ele ter sido postado em 2021, ele continua sendo muito atual. Então fica o convite para que vocês que estão nos ouvindo, logo depois desse episódio, dêem uma passadinha lá no nosso feed e escutem o Estado dos Yanomami, uma produção de Bia Siqueira em parceria aqui com o Historiante, tá? Vocês não vão perder por ouvir. Cada minuto ali vale a pena. Bom, meus amigos, isto posto, vocês querem fazer mais alguma consideração final antes da gente ir para as indicações? Querem inserir mais alguma informação? Eu gostaria, sim, Pablo, acho que tem duas questões que eu acho que seria importante a gente, nesse processo de discussão sobre Yanomami, né? A gente, talvez muitos de nós não lembram, né? Mas a história está aí para a gente poder acessar a história para conhecer a realidade desse povo. É só para dizer que, por exemplo, o povo Yanomami não né, acho que você falava no começo, que não é de agora, né, essa situação de Yanomami, e não é, de fato, né. A gente tem, em 85, né, na época do então governo Sarney, né, no conterrâneo maranhense, aqui, né, a instalação do projeto, né, temos o projeto Calha Norte nesse período, né, que assume de forma programada o Estado, né, de estados militares se tornam os agentes de proteção da Amazônia naquele período, né. Então, ou seja, só aí a gente já tinha em torno de 160 mil garimpeiros que invadiram o território naquele período, né? E aí as situações semelhantes a essas, né, de estupro, assassinatos, incêndio, destruição, contaminação das águas, malária, tuberculose, a fome, miséria, extermínio, enfim, várias outras situações que estão aí, né, documentadas aí no processo histórico, né, desse povo que já vem sofrendo aí há muito desse tempo. Então, aí, nesse sentido, né, a gente tem uma intensa repercussão nesse período, de toda essa situação, né, dos Yanomamis, né, e aí a gente tem,
né, principalmente a questão dessa vulnerabilidade, o Yanomami em 92, né, na época ainda do então presidente Collor, né, se decidiu demarcar a terra indígena Yanomami nesse período, né? Ou seja, depois de uma repercussão nacional ou internacionalmente, se toma essa decisão de demarcar em 92, né, a terra indígena Yanomami. Já em 93, né, aí há o grande massacre, né, é um massacre de Roximu, acho que é importante dizer isso, que também dizima vários Yanomamis, né, muitos Yanomamis perdem a vida por ataques de garimpeiros, né. Isso jamais a repercussão muito grande nesse processo, né, tomou esse episódio tomou várias páginas de jornais, né, e novamente organismos internacionais exigiam medidas de proteção, né, aos indígenas, aí o combate a todo esse garimpo, né, nessa região no território indígena Yanomami, né. Então, ou seja, a gente traz esses elementos históricos aqui para dizer, esse povo tem sofrido, né? Tem sofrido com a questão da presença de garimpeiros dentro do seu território, né? E dizer, e aqui a gente quer dizer que fica seja, Yanomami não pode ser só hoje, né? Nem ontem, mas para todas as décadas, para o futuro. Acho que ali é um povo que todos nós, não indígenas, né, na sociedade brasileira, a gente deve olhar para eles e sentir aquela dor que eles estão sentindo, a dor do extermínio, né, a dor do genocídio. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Ouvintes que nos acompanharam até agora é a nossa área de indicações, é o momento em que a gente faz uma curadoria legal, especial para você que nos acompanha. A gente vai falar aqui, né, indicar o que é que a gente anda ouvindo, vendo, escutando, lendo, né, enfim, tudo aquilo que a gente está acompanhando e que seria legal sugerir para vocês. Obviamente que essas indicações, elas são um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras, porque sem eles esse podcast não existiria, né, Cleber Roberto? Isso mesmo, essa área de indicações, que é uma área muito requisitada, o pessoal gosta muito aqui de acompanhar o que nós indicamos aqui, é um oferecimento aos apoiadores do Historiante, pessoas que fazem uma pequena, singela contribuição e acreditam aqui no Portal Historiante, com nossos podcasts, redes sociais, ou seja, com vários locais onde difundimos conhecimento. E nós mandamos aqui um singelo abraço e muitos agradecimentos para Tiago Vitor Vieira Aranha, que é novo apoiador, André Araújo de Souza, que também é uma nova apoiadora, e Flávio José dos Santos, que a gente chama aqui carinhosamente de apoiador número 1, porque é um dos nossos primeiros apoiadores, está sempre aqui presente com muitos comentários interessantes para o Historiante. Quando tudo ainda era mato, né? Quando tudo aqui era um terreno baldio aqui e só tinha mato. E os apoiadores do Historiante não só têm essa vantagem de ter o nome citado aqui no podcast. Os apoiadores do Historiante, eles vão ter uma série de vantagens. Fazer parte, por exemplo, do nosso grupo de recompensas.
que vai fazer parte do sorteio mensal de livros. Também tem acesso ao nosso grupo no Telegram, acesso aos nossos podcasts secretos. E também vai ter acesso e descontos em vários cursos que são oferecidos pelo Historiante. Pablo até pode comentar, né, que os apoiadores do Historiante já têm acesso a um dos nossos cursos, que é o curso Isso da mesmo. Ditadura Militar. Ditadura Militar, os anos de chumbo no Brasil. Os apoiadores já podem ter acesso, é só entrar lá no grupo secreto. A aula 1 já foi postada, eu acho que quando esse podcast for ao ar, ela já foi postada. Então, a aula 1 já está lá disponível para você acompanhar. E o mais bacana é o seguinte: ao final das aulas, o nosso apoiador recebe um certificadozinho bacana de 30 horas acadêmicas para usar na sua faculdade, como ACC, ou se é professor, usar como progressão no estado, no município onde dá aula, enfim. Coisa bacana demais. E só para conhecimento, né? Conhecimento é bom sempre, né? Enfim. Exatamente. Bom, então vamos para as indicações. Quem gostaria de começar? Quem gostaria de estrear as indicações? Bem, minhas indicações eu vou indicar aqui. Eu vou indicar um vídeo que a gente tem no nosso canal no YouTube. É um canal que está assim meio de férias, mas vai vir coisa boa nele. Que tem bastante material, muito conteúdo muito interessante no nosso canal no YouTube, a TV Historiante. E vou aqui comentar um vídeo que temos, que já tem mais ou menos uns 4 anos, que é o vídeo Quanto Vale uma Vida. E esse vídeo ele vai falar sobre casos históricos de empresas que acabaram, digamos, jogando para debaixo do tapete vários problemas que acabaram afetando muitas pessoas, causando até problemas de saúde e causando vítimas. Esse vídeo vale também como um complemento para o que está ocorrendo nos Estados Unidos, porque nessa semana que estamos fazendo essa gravação desse podcast sobre o povo indígena Yanomami, nos Estados Unidos eles estão com o problema do descarrilamento em Ohio de um trem com produtos altamente tóxicos, produtos químicos, que causou incêndio e causou vários problemas, tanto no meio ambiente como estão indicando pesquisadores que pode causar problemas para a população. Um problema causado por empresas com visão apenas capitalista, de sobrecarregar trens com produtos químicos e, se tiver um acidente, que o meio ambiente se vire. Esse vídeo, Quanto Vale uma Vida, parece que precisaria de uma atualização. Mas vale a pena você ir lá na TV Historiante, assistir esse vídeo e assistir muitos outros vídeos que temos lá com muito conteúdo interessante. E a outra indicação que eu vou fazer aqui é um livro da editora Contexto, editora que é parceira aqui do Historiante, que é o livro Antropologia da Educação, de Franz Boas. E esse livro ele reúne textos, que são textos mais relevantes de Franz Boas, relacionados à educação. E é um livro que traz esse texto que vem de várias fases da vida dele, mas que tem um excelente conteúdo, porque traz uma visão tanto para a esfera educacional como também para a esfera da sociedade em geral, que comenta vários avanços na liberdade de métodos de ensino, destaque para o espaço livre de pensamento e de liberdade para ensinar, ou seja, um livro que traz muito conteúdo, e é um livro da editora Contexto, editora aqui parceira do Historiante. E lembrando que esse livro, gente, vai estar no sorteio mensal de livros para apoiadores do Historiante. Olha que legal. E como indicações aqui para a nossa trilha sonora, eu vou indicar as músicas Nothing to Say, da banda Angra, e The Last Words, da banda mineira Tuata de Dana. Bom, eu vou para as minhas indicações. Eu sugeri um documentário que eu assisti há algum tempo atrás, que é fantástico, do Luiz Bolognese. Inclusive, o Luiz Bolognese, ele só tem épicos, né? Ele dele A Última Floresta, né, de sua direção. É também dele Uma História de Amor e Fúria, Ex-Pajé, e salvo engano mesmo, o filme Bicho de Sete Cabeças. Ele faz parte da produção, tá? Então, o Luiz Bolognese, ele tem
uma carreira aí bem extensa, e A Última Floresta é centrado aí nos esforços do Davi Copenaua Yanomami, na tentativa de manter vivos os espíritos da floresta e as tradições em meio à chegada dos garimpeiros na região, né? Então é um registro vivo do que está rolando no território Yanomami, a partir da perspectiva do Davi Copenaua, que é uma das grandes lideranças, né, dos Yanomami no Brasil. Vale muito a pena esse documentário. E vou sugerir para nossa playlist 2 músicas da Diuena Ticuna. Diuena Ticuna é uma cantora, intérprete indígena, enfim, das mais proeminentes, uma das vozes indígenas mais proeminentes na música contemporânea. Eu vou sugerir Maracá Anandê e Saudade da Aldeia, para que vocês possam ouvir aí na nossa playlist. Não, acho muito boa essa tua indicação do Espírito da Floresta. Eu acho que também teria um outro livro de Davi, não sei se as pessoas já leram também, é A Queda do Céu, né? Ele traz também um pouco o relato do próprio Davi, né? Do próprio Davi, que revela um pouco essa riqueza, né? Entre as lutas dos povos da floresta, enfim. Acho que é um dos primeiros livros desses, foi em 2015 que foi lançado, mas é um livro muito interessante de ler, que chama A Queda do Céu. Eu só queria fazer um comentário, mas quando a gente estiver finalizando, da curiosidade que eu falei pra... Eu posso falar, Pablo? Pode. Porque esses dias eu usava muito Facebook há anos atrás, e hoje eu já não utilizo tanto, mas aí de vez em quando eu entro e eu fui olhar umas coisas antigas, né, lembranças, enfim, e eu compartilhava coisas do historiante há 7 anos atrás. Aí, Cleber. Eu compartilhava, eu curtia, enfim. Eu falei, caramba, que coisa, né? Anos depois estou aqui. Curiosidades aleatórias, mas interessante, eu achei. Mas eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. 7 anos, rapaz, tô velho. O tempo passa ligeiro demais. O tempo passa voando. Pois é. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Gil, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, né, o espaço, acho que o papo foi bem interessante, gostei muito com vocês, acho que é muito leve, né, apesar de ser uma história, estar aqui conversando sobre uma realidade bastante triste, mas a gente fez com muita leveza, e acho que pôde proporcionar àqueles que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir um bom diálogo sobre a realidade do povo Yanomami. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Dona Evelyn, brigadão por mais uma participação, viu? Obrigada por me chamar novamente, Pablo. Foi um prazer estar aqui. Ouvir sobretudo o Gil, que entende da própria realidade e contribuir de alguma forma para essa reflexão. E aí você sabe que eu sempre estou à disposição para novos episódios, se me chamarem. Perfeito. Clebão, mais um pra conta, hein? Mais um aí pra colocar no saldo. É saldo positivo aqui. Tem conversa não. Cozinhando aqui no calor e estamos aí. Ok, então é isso, minha gente. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado por essa sua paciência até o finalzinho, até os últimos minutinhos aqui de podcast. Saiba que é pra você que a gente faz esse programete. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!